Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Professor Zainag Entrevista no Lei em Campo, esse projeto sensacional do nosso querido amigo Andrei Kampf. E hoje, no nosso programa aqui da internet, nós vamos entrevistar o Gustavo Delbin, que é um amigo de muitos anos, que foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, é mestre em Direito Desportivo pela Universidade de Lérida, estou falando em espanhol e não em catalão, que é Lleida em catalão, né? Como eu estou longe da Catalunha, eu vou falar assim, apesar que vai chegar lá, ou Lleida ou Lérida, né? Aliás, aqui uma particularidade, uma vez eu fui dar uma palestra em Barcelona, me deram o certificado, e o certificado tem em espanhol e em catalão. E é também coordenador, é um dos coordenadores, junto com o Leonardo Andreotti, também um outro grande amigo, é um dos coordenadores da revista de Direito Desportivo do IBDD, certo? E hoje está como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol na área de transferências e... Registro, transferência, filiação e licenciamento. É tudo isso, eu não ia... É muita coisa, só ele para conseguir fazer tudo. É isso que ele falou, tá? Registro, transferência, filiação e licenciamento. Filiação e licenciamento. Bom, muito obrigado por você estar aqui com a gente, em meu nome, em nome do Andrei, com certeza, e em nome do pessoal que está assistindo. Meu amigo, me diga uma coisa, fala um pouquinho de você antes. Como é que você foi se meter em direito desportivo? Essa é a primeira, rapidinho, depois a gente entra no teu trabalho. Pergunta muito fácil, né? A primeira palestra de direito desportivo que eu assisti foi do professor Zainag, em Matão. Isso. OAB 1998. Por acho aí, que é isso. 98 é mesmo, 98 99, Matão, adiante de Araraquara. Eu e o Eduardo Berol, que também é tesoureiro do IBDD hoje, colega de longa data, começamos na saída da faculdade já. Ao sair da faculdade, eu fui convidado pelo Paulista Futebol Clube para ser diretor jurídico adjunto do Paulista, que naquela época estava em franca ascensão. Foi quando ganhou... Nós ganhamos a Copa do Brasil em 2005. Não, 2004. 2005 Copa do Brasil. 2004 vice-presidente, vice-campeão do Campeonato Paulista, o que deu a vaga na Copa do Brasil e a primeira participação já campeão. Agora tem um terceiro aqui na entrevista, o nosso diretor de câmera, digamos assim, está aqui orientando que é pra gente. Luciano Luiz, a fera. Mas é isso. Então daí do Paulista a gente foi procurar o que fazer, né? Foi procurar curso, foi procurar literatura, que era muito difícil naquela época na Zainag. Eu que o digo. Um dos primeiros livros, o seu, tinha, enfim, Valé de Perry, Álvaro Melo sempre, Álvaro Melo, o grande mestre. Então a gente foi buscar. Então essa ideia de ir para Matão assistir foi a primeira palestra que apareceu na vida ali. Então nós fomos até lá. Rapaz, eu tinha esquecido disso, sinceramente. Eu não perguntei para você falar disso, porque agora você está falando um negócio. Esses dias alguém me escreveu dizendo o seguinte: professor, ontem eu estava assistindo uma palestra num curso e o palestrante falou que assistiu sua palestra em Matão, que foi a primeira palestra. Eu falei, já sei, eu deu bem. Mas é verdade, rapaz. Era uma época que eu era chamado, porque eu nem sabia nada. Eu só falava direito do trabalho desportivo. Depois eu fui me interessar pelo direito esportivo puro, mas esse é o que eu entendo, eu não tenho, assim, uma proficiência sobre o assunto. Mas aí você foi, estudou... Eu sou muito ruim de data, né? Isso é verdade. Então, muito ruim de data. Mas depois disso... por esse interesse, o IBDD nasce em 2001, né? E a gente já começa, se filia e começa a acompanhar as coisas do IBDD. A OAB São Paulo e o IBDD foram fazendo eventos, até que depois eu fui fazer um curso na ESA. Daquele curso, Direito Esportivo Sistêmico, que eu coordenei. Coordenou e tem o livro também. Tem o livro. Eu fui o vencedor daquele primeiro concurso de monografias que a ESA fazia. Rapaz. Ali era o falecido Aprobato. O Lanfred, que era juiz, e eu que coordenava o grupo de Direito do Trabalho. Exato. É legal. Então, nós
nós aqui, eu na qualidade lá de professor por questão de antiguidade. E eles como alunos, nós fomos garimpando, a gente foi asfaltando uma estrada que era de chão, como se diz no interior, né? Isso, a gente foi asfaltando essa estrada e essa garotada hoje vem a estrada asfaltada e eles hoje tem muita opção, né? A gente atribui, como eu disse, OAB São Paulo, com a ESA São Paulo e BDD como os precursores. Mas depois disso, gerar concorrência também foi uma situação de fomento do direito esportivo. Então, dali, a partir do IBDD, surgiram tantas outras, a NDD, que somos confrades, SBDD, enfim, o IDD do Luiz. Hoje o Luiz, que foi fundado no Peru por mim e outros professores de direito do trabalho. Sim. E agora, aí eu passei para o pessoal mais novo aqui para tocar. Luiz Marcondes, que foi meu colega de mestrado, lá então depois da ESA, eu fiz acho que 4 pós-graduações. Foram 4 pós-graduações. A primeira delas, Direito Esportivo do IBDD, que era IBDD Unip naquela época. Então daí minha turma Berol... Eu lembro aqui, eu cheguei da aula. Aqui no Paraíso. Aqui no Paraíso. Primeiro foi no prédio da Gazeta, na Paulista. E depois foi lá para Paraíso. Depois foi para Vergueiro. Eu dei aula na Vergueiro. Lembro muito bem disso porque eu achei interessante que tinha escada rolante dentro do prédio. Isso, exato. Um prédio novíssimo na época, né? Virou cartão postal para você que não é de São Paulo. É um prédio maravilhoso, tem uma antena. Acho que eles têm um estúdio, né, da Unip lá. Eu acho enfim, que ou uma TV, enfim. Então, dali, depois, pós-graduação em Direito Esportivo, depois fui para a Espanha para fazer o mestrado, que não tinha no Brasil. Hoje nós temos na PUC, mas não tinha no Brasil. Na PUC também começou como uma pós-graduação numa parceria do IBDD com a PUC. Eu sei que o coordenador era o Manos. O Pedro Paulo Manos era ele era o diretor da pós. O COGEA era aquele advogado do São Paulo. Armelin. Isso. Armelin. Então, é o Armelin, o Leonardo Andreotti pelo IBDD, o Feus, né, que agora assumiu o mestrado lá. Enfim, então, assim, a vida do direito esportivo, começar no direito esportivo é, primeiro, caçando onde ir, caçando o que ler, né, buscando em todas as oportunidades que a gente tinha, agarrar mesmo a oportunidade. O Paulista foi evidente, uma porta que se abriu. Do Paulista eu comecei a advogar propriamente no direito esportivo, na justiça desportiva, mas daí tive mais de 20 tribunais de justiça desportiva aí no currículo. Fui sair até de todos eles. Faltava gente, né, para trabalhar. Fui sair do tribunal por conta da obrigação do doping. Quando eu assumi no doping, eu era presidente do STJD do atletismo. Fui indicado então para compor a primeira turma lá do doping, e para ir para lá, pela lei, a gente fica incompatível. Então saí de todos os outros tribunais. Mas você e a outra incompatibilidade, a outra incompatibilidade foi quando eu assumi a vice-presidência na Federação Paulista, eu tive que sair do doping, porque não podia também, é incompatível, também pela lei. Então, dos tribunais, fui para o Tribunal do Doping, do Tribunal do Doping fui para a Federação Paulista. Então você vê que legal, né? Uma área nova que ele pôde escolher onde trabalhar, né? Isso é que é o bom. E você também advogou num outro clube além do Paulista, né? Não, então eu fiquei no São Paulo 3 anos e meio. Mas entre o Paulista e o São Paulo eu fiquei em 2 escritórios muito grandes, né? No Felsberg e depois no Aidar SBZ, que hoje é o ASBZ. Fiquei ciclos de mais ou menos 3 anos, tá? Um pouquinho mais de 3 anos em cada um. Felsberg, Aidar SBZ, São Paulo Futebol Clube, e agora na federação já estou há 5. Há 5 anos. Pô, tá vendo, pessoal? Você que é jovem, gosta do direito esportivo, o direito esportivo é para jovem mesmo, né? Nem que seja de espírito. Mesmo jovem da nossa idade, não tem problema nenhum. Eu falo, quando eu estava presidente da Comissão de Direito Esportivo, eu falava 2 condições: gostar de esporte e ser jovem. Então o pessoal olhava, né? Eu estava com, sei lá, chegando nos 50 na época, eu já tinha passado um pouquinho. Eu falei, nem que seja de espírito, porque o jovem que vale é o espírito, não é a idade cronológica, né? Mas, já que eu toquei nesse assunto, não dá para trabalhar com direito desportivo se não gostar de esporte. Ah, não, impossível. Mas é a mesma coisa do cara que se especializa em arquitetura e não gostar de de arte, de desenho. Porque no direito tem gente que não gosta muito, às vezes, de uma área, vai a trabalhista. Ele fala, eu pego causas trabalhistas no escritório, mas não gosto.
ele Eu toca. comecei fazendo trabalhista. Eu sei. Eu comecei fazendo A trabalhista. sua esposa mexe no direito Sim, do até trabalho hoje. né? Até hoje. Tá vendo? Ela Mara- tá lá certinho. que também ele que desviou. que também tivemos juntos em vários eventos, Vários né, eventos, professor? E nossa. assim, ela continua até hoje e na área pública. Então ela está na DAI, né, no Departamento de Água, que não é mais departamento, agora é empresa, mas era Departamento de Água e Esgoto em Jundiaí, virou a empresa DAI de Água e Esgoto. Poxa, que história bonita, né, rapaz? Então vamos lá, agora vamos falar o que você faz hoje lá. Na Como é que é federação? esse negócio aí de registro de atletas que o pessoal não sabe, né? Bom, registro para qualquer atleta que tenha para que esse vínculo seja reconhecido, ele tem tanto o vínculo de trabalho quanto o vínculo esportivo para os menores. Ele necessariamente tem que estar registrado junto à federação. Por que na federação? Porque o clube do estado tem a sua filiação vinculada a uma federação. Para entrar no sistema futebol, FIFA, Conmebol, todas as outras confederações internacionais e para as federações nacionais, obrigatoriamente ele tem que ter esse registro. Porque existem regras, como por exemplo, um atleta não pode estar em mais de um clube simultaneamente, nem na várzea. Se ele joga uma liga municipal registrada, ele não pode jogar em 2 times. Aí, tá vendo? Entendeu? Então, por esta situação, o sistema tem que ser único, o sistema é único e ele começa com o vínculo do atleta com o clube. Este vínculo do atleta com o Que é o clube vínculo trabalhista ou de formação. ou de formação, que é o que a gente, entre aspas, chamava muito antigamente de federado. Federado. O atleta federado. Então, Isso este mesmo. vínculo esportivo... Mas tem gente que usa esse termo Tem, ainda, viu? sim, Vem sim, cliente sim, no escritório e fala, eu sabe, eu tô sou com atleta federada. Muito das outras modalidades, principalmente, né? Então, não, eu Isso. sou federado no vôlei e aconteceu tal coisa. No doping, só para a gente Pode lembrar, falar. da época do atletismo, as corridas de rua que não tem atleta, que os atletas são corredores de rua, né? Tá? Aqueles que queriam se federar tinham a possibilidade de fazer essa federar, se vincular diretamente à Federação de Atletismo, só que esse estava sujeito às penas de um exame antidoping, se desse qualquer tipo de situação, e é um atleta completamente amador, mas a partir do momento que ele se colocou no sistema, ele está sujeito às regras como qualquer atleta de ponta também. Então isso dava muita, sabe assim, penas que são altas no doping, né? A gente sabe disso, a regra é internacional, não temos como diminuir justamente para proteger o sistema, mas o cara era garçom de semana, e fazia corrida de rua de fim de semana. Sei lá, tomou uma Neosaldina. Esse é o veneno, né? Porque a Patrícia, que é a minha mulher, ela sempre falava da Neosaldina. Eu falei, mas por que Neosaldina? Primeiro que essa Neosaldina parece que todo mundo toma. Sim. Eu nunca tomei, porque eu tive um aluno na FMU que era neurologista, mas ele é estudando Direito. Uhum. Ele fez um dia lá uma colocação em sala de aula que esse remédio dava dor de cabeça. Eu fiquei cismado com ele, nunca tomei. Apesar que eu tenho pouquíssimas vezes dor de cabeça. Mas a Neosaldina parece que ela máscara, não é ela o que causa vamos dizer, que a pessoa fica com um rendimento melhor. Ela mascara. Pode mascarar outros medicamentos. Porque senão as pessoas, nossa, a Neosaldina é igual cocaína, sabe? Não, é que ela mascara. Você toma o remédio e se tomar um estimulante qualquer, ela não deixa aparecer. Diurético para perder peso, tal, você pode mascarar com alguns outros medicamentos. Para a pessoa entender, né? Porque a gente fala na verdade para o mundo inteiro. Na verdade, fica muito fácil a gente pensar na situação do doping como o remédio que consta na lista, o medicamento que consta na lista, a substância que consta na lista. Esse é hoje o que a gente tem como referência. Não é porque ele causa uma melhora, ele causa perda de peso, ele causa aumento de potência, não necessariamente, ele está ali naquela lista da UADA, daquela lista ele não pode ser utilizado, por algum motivo médico, que nem sempre vem com muita facilidade para nós do direito. Mas... Aí são as chamadas fontes materiais, que vêm para nós a informação. Ou vou continuar aí antes de novo voltar para a federação, senão eu fico escapando do tema. Por favor. Eu ia falar bem o contrário, para você falar sobre... Eu volto, mas agora eu quero que você me explique. Por que antes até de começar a gravação, a gente estava falando, né, que as penalidades no doping, muitas vezes,
a gente olha de longe e fala que injustiça suspender a pessoa por 4 anos. Por que é tão draconiana a situação lá do antidoping? O antidopagem, sim, né, que é melhor. O processo de doping, ele existe, né? A antidopagem existe justamente para defender o esporte e defender o sistema. O que acontece? Se a gente pensar mesmo naquele que trapaceia se utilizando de substâncias para melhorar a performance, esse cara precisa ser punido. Claro. Não há dúvida. Por quê? E vamos dar um exemplo gritante. Lance Armstrong. Quantas vezes ele ganhou a volta da França? Quantos mundiais de ciclismo, enfim, quantas competições que ele deixou pessoas que não se utilizavam de drogas para trás. Então, o ruim do doping não é para o cara que perdeu a medalha, é para o quarto colocado. O quarto colocado, meu amigo, é o primeiro fora do pódio. Ele é o primeiro grande derrotado, tá? Pensando numa estrutura. E esse cara, ele tá ali, não está no pódio porque alguém trapaceou. No caso do doping é como aquele cara que trapaceia no jogo de baralho ou de dominó, né? Mas veja. Ele ganhou, mas usando um jeito antiético. Muita gente, e assim, os grandes estudiosos, médicos ou advogados do direito do antidoping, eles têm histórias assim que você fica barbarizado. Inclusive de doping que não é de substância. Doping mecânico. O cara que vai descer o bobsled ali no rampa abaixo no gelo, põe o peso no carro. Sabe? Então você tem coisas que são outros tipos que a gente chama de doping, mas o do antidoping, propriamente dito, do tribunal, se refere a substâncias li coisas, proibidas. vamos ver se... você com certeza sabe disso, se não souber também não era obrigado. Que tem na literatura do antidoping, do doping no desporto, sujeito que tinha até um pênis de borracha que ele punha a urina do vizinho. Ou da mulher, ou de alguém. A urina do vizinho é esquisita, né? Ele levava o pênis de borracha, o cara tá vendo lá e tá fazendo xixi. Então, e é por isso que na coleta, principalmente, na coleta você tem várias regras, espelho para se ter o efeito visual de quem tá participando da coleta, ver a urina sair. Passar pro pessoal o filme do Armstrong, que tem coisa. Como é que é o nome do filme? Você lembra? Que vocês vão ver coisas. Ícaro não. Não é? Procurem na internet lá. Lance Armstrong filme. Vocês vão ver o que o cara tem uma série usava. da Netflix, o que eu tô te falando. O da série que eu assisti. Não é. Há algum tempo. É Ícaro, não é? Não sei. Tá bom, mas vale pesquisar. Vale pesquisar. Tá é espetacular. Se você achou absurda essa história do pênis de borracha que o sujeito colocava a urina, vocês não sabem o que esse rapaz fazia. Ele teve um diagnóstico de câncer, então pedia uma autorização para uso terapêutico de alguma substância. Enfim, o sangue dele mudava, era uma coisa maluca. E nesse do Ícaro, eu acho que é Ícaros mesmo. É Ícaros. Acho que é isso Ícaros. Ele conta também uma história paralela das coisas da Rússia, né, do escândalo na Rússia pelo antidoping que houve lá, de banimento, inclusive, de jogos. Mas o que acontece? Banimento também de falar a Rússia está banida e vai o Comitê Olímpico Russo competir? Desculpa, né? É meio complicado essas coisas, mas enfim. É o mesmo país. Né? De onde vocês vieram? Eu vim da Rússia, mas o vice da União Soviética, né? Eu vim da Rússia, mas você está concorrendo para a Rússia? Eu não estou concorrendo pelo Comitê Olímpico, não é pelo país. Então, tá bom. Que língua você fala? E na hora que... a única coisa que... O seu passaporte não tinha hino, né? Não tinha hino. A bandeira era mas também bela porcaria, A bandeira era do comitê também. Não, estou falando bela porcaria e o hino da Rússia, não é isso? Sim, bela porcaria é não tocar o hino, o importante é ganhar a medalha. Mas agora vamos voltar para a sua parte. Daí então vamos imaginar o seguinte, lá o jogador no Londrina, né? Londrina contratou o jogador, fez o contrato de trabalho. Vamos pegar de São Paulo, Londrina da sua área. Então vai o São Caetano, em homenagem ao nosso amigo Luciano Luiz. Contratou lá um jogador, digamos, um jogador que é da área da música, né, funkeiro, por exemplo, né, ele foi lá na federação para poder ter condição de jogo. Ele foi lá, você não vai gostar, foi federar-se, não. Tô brincando. Mas podemos usar sim, podemos usar, não tem problema. Hoje a gente nem tem mais o ir até lá. Tá? Então, precisa, é tudo pela internet. Tudo hoje, depois da pandemia, a gente vinha modernizando os sistemas para que eles pudessem ter mais facilidade e rapidez. Já lá algumas vezes existia um protocolo ali embaixo no térreo. Existe um protocolo físico no térreo.
Então, hoje, via e-mail, comunicação@fpf.org.br, e o clube encaminha os documentos para o Departamento de Registro e Transferência. O Departamento de Registro e Transferência confere com os dados que o clube já colocou no sistema. Então, existe um sistema eletrônico de acesso somente para os clubes. Então, o clube ali alimenta com os documentos. Contrato de trabalho, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, seja o que for, documentos médicos, enfim, todos os documentos exigidos para aquele contrato, ou contrato de trabalho, ou vínculo esportivo. Esportivo, do menor, né? Do menor, obrigatoriamente menos de 20. É né? menos De de 14 20, até 20, porque 14 a 20. 20 obrigatoriamente ele tem que estar profissional. Certo. Né? Esse que é o 16 facultativo. facultativo. Certo. Então, ele chegou até ali, aquele documento no sistema, veio documentos, cópia via e-mail. Esse documento é conferido na federação e é encaminhado para o sistema da CBF. E aí vai lá para a FIFA. Do sistema CBF, ele vira mundial. Viu? Para que esse atleta tenha a possibilidade e o registro desse atleta seja reconhecido no sistema Agora futebol, só sistema para... FIFA. Olha, pessoal, você disse que o sujeito ele é garçom e corre no fim de semana e vai poder... Não tem problema algum. E ser funkeiro e jogador de futebol também não, então. Pois é. Tá certo. Muito bem. Não, gente, eu tô falando aqui porque tem uma pessoa ligada ao São Caetano aqui, mas é só brincadeira. Mas é sério, é brincadeira, mas é sério. Não é obrigatório a pessoa exercer só futebol. Se ele quer ter dono, como ocorria no passado, né? O Rivelino foi o grande exemplo. Ele era dono de postos de gasolina e ele ficava, às vezes, fim de semana abastecendo o carro. No rapaz que é cantor, nada impede de ser jogador. Desde que tenha capacidade... Para cantar e jogar. Ué. Né? Então daí o que aconteceu? Com a pandemia, então, tivemos esta melhora e agilidade com relação ao sistema. Então o sistema, o clube acessa, faz o registro e a gente faz a inscrição, né? Ele coloca os dados ali no sistema, a gente confere e manda para a CBF. Você usou o exemplo do Londrina. Supondo que o atleta venha de Londrina para uma equipe de São Paulo. O que tem que acontecer? O Londrina com o atleta tem que fazer essa mesma operação no sistema da federação local. A federação local conversa com a federação paulista, que é o clube daqui, sim. E daí, com os dados do clube de São Paulo, os dados do clube do Paraná, a gente joga isso para o sistema da CBF juntos. Aí a CBF vai ver. Não. Tudo conferido pelas federações. A CBF então, quando põe na CBF, só vem para a CBF pronto. Está registrado, tá tudo certinho. Daí, quando vai para a CBF, entrou no sistema da CBF com os dados que bateram, deu match nos dados da Paulista com a Paranaense, a CBF dá ok e registra no BID. Manda para o boletim informativo diário, que é para nós a situação definitiva de um contrato. É o registro de documentos... Todos os documentos do atleta. Do esporte. É isso aí. E a FIFA já está sabendo disso na hora. E aí, na hora, a FIFA já recebeu. Você sabe uma coisa que eu penso? Eu não sei se você vai concordar. Todo mundo critica, fala, essa FIFA domina tudo. É um exemplo de uma coisa que funciona certinho, todo mundo critica, é inacreditável. É necessário. Se você não tiver um sistema único, qualquer situação que você possa duplicar um dado, você já tem uma chance de dar erro. E quando chega um aviso da Justiça do Trabalho que tem que cancelar aquele registro? Feito na hora. Porque é ordem judicial, a gente obedece. Mas o que acontece? Então daí, como chega isso na federação? Vem via jurídico, então o departamento jurídico informa o departamento de registro, o departamento de registro informa o clube, mas bloqueia o registro. Ordem judicial. Se o clube consegue recuperar, consegue desbloquear, consegue um acordo, consegue o pagamento, consegue qualquer coisa, na justiça, de novo, recebemos a informação da justiça e desbloqueamos o contrato. Você trabalha com quantas pessoas no seu departamento? Minha equipe tem 9 pessoas. E todo mundo trabalhando feito doido? Existem épocas do ano que são piores. Essa, por exemplo. Novembro e dezembro que eu tenho Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que são 186 clubes do Brasil inteiro. Então todos esses atletas têm que ser registrados, a informação do registro do atleta tem que chegar pra gente, para que ele tenha condição de jogar. Então na Copinha, o time é lá do Acre. Ele informa a federação, o nosso sistema
para que a gente tenha Mas relação quem forma é a Federação do Acre. Sim, e vem para cá. Não, ele já está registrado. Ele já está. Já está registrado lá no Acre. Eu não preciso registrar em São Paulo. Só precisa... Mas eu preciso dos dados de todos os atletas que comparecerão à competição. Eu passo isso para o departamento de competições, que dá ok para que eles possam terminar, jogar. conta uma coisa aqui, sem dizer quem são os artistas, de uma tentativa de fraude ou fraude. Você teve ou não Graças a Deus. Você é um iluminado. E graças não ao teve. trabalho, nos meus 5 anos de Federação Paulista de Futebol, Nada. eu não tive absolutamente nenhum. Então algum que você já ouviu de outras federações? Ah, tem, mas tem. A gente Algum já interessante, ouviu. igual essa do Puxa, xixi do vizinho. Deixa eu ver se eu lembro de algum. Pode ter o erro a partir do momento que você duplica a informação. Então é muito simples. Pode ser um erro mesmo, tá? Pode não ser fraude. O quê? No digitar uma data errada. Uma data errada. Se for um ano, então pior ainda, porque se ele jogou o sub-15 e você digitou uma data errada ali, ele está atleta irregular, vai para o tribunal ser julgado e tudo mais, você tem que provar que houve um erro, qualquer coisa assim. Acontece nesse tipo de situação. Mas você detecta muito rápido, porque o sistema já não me deixa registrar, entendeu? Então eu tenho uma trava que consegue fazer com que esse erro não ocorra, mas poderia acontecer de um número dado pelo clube não bater com o número do documento e conseguir ter uma liberação de um atleta maior, por exemplo, para jogar uma categoria. Você sabe, essa época que você ia atrás de mim para ouvir palestra, 1900 e bolinha, eu lembro de 2 casos que eu fui na federação, não era no teste protocolo não, era um andar lá para cima, você integrava... Na Brigadeiro ou lá, não, já lá aqui, na Barra Funda? Já na Barra Funda. Você levava o contrato, aí um senhor ia num arquivo e pegava uma fichinha. Eu estava tenho marcado as na fichas. fichinha. Teve um caso, não vou dizer quem é, que foi rumoroso, porque o atleta já estava registrado no outro clube na hora que eu fui registrar. então. Eu falei pro cara, meu, que maluquice é essa? Falei pro atleta e falei, não lembro. Desconheço. Não é minha assinatura. Aí era, né? Porque você sabe que o atleta, quando procura advogado, é cliente. E cliente mente pro advogado, né? Pra quem não deveria mentir. Passei um carão, rapaz. Mas você tem as fichinhas? Eu tenho as fichas. Tem ficha do Pelé, do Ademir da Guia, do Sócrates, do Rivelino, tá tudo lá. Olha só então, E mas isso o tem- meu é mais novo, nós gente. Eu não temos- fui advogado do Pelé, não, hein? Nós temos essa, então, como situação histórica, mantemos as originais. Isso é legal. Mas tá tudo digitalizado já. Tudo. Desde a primeira ficha, tudo digitalizado no departamento. Para terminar, a palavra é sua. O que você fala para o jovem que quer se envolver no direito esportivo? Olha, não é para falar como... Eu tenho 48 anos. Não é para falar lá no meu tempo que foi difícil, que a gente já conversou sobre isso aqui. Mas hoje é muito mais simples de se encontrar formas de estudar, de se encontrar material para estudar, de encontrar doutrina, de encontrar cursos na internet. O professor Zainag tem os cursos dele. Isso, que você dá aula, não, inclusive. Online. Você vai ter a possibilidade de ter grandes professores, como eu tive, né? Com uma facilidade muito grande de nem se deslocar. Então é dentro da sua casa, se dedicar para estudar, se dedicar para trabalhar, fazer um estágio. E não tem como não conseguir o sonho, porque o esporte é muito grande, né, Bernardo? A gente fala muito de futebol, mas você tem possibilidade em todas as áreas, né? Hoje, lei de incentivo ao esporte é super democrática. Os tribunais de justiça desportiva são democráticos. Mas é uma panela, então tá bom. Então tenta no direito aeronáutico para ver se você consegue do dia para a noite alguma coisa. Mas então, no direito de trabalho dedicação. também, viu? Exato, o que exato. se chama panela, então entra nessa panela. É isso aí. Seja mais uma batata nessa sopa, tá bom? isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, Delbin. Nossa, sensacional tudo que você passou pro pessoal. Sigam lá o Lei em Campo, que tem um monte de informações para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Obrigado.